Meus caros analfabetos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu acho que esse vídeo vai sair ou numa segunda ou numa terça, mas tudo bem. Eu falo o negócio, né? Não teve vídeo nem no sábado, nem no domingo, porque eu tava muito doente, é sério. Eu tava muito mal mesmo. Mas enfim, basicamente hoje eu tô aqui pra falar de um assunto bem interessante aqui pra vocês. Um assunto um tanto diferente, não é um vídeo sobre um personagem específico ou alguma coisa da lore de Transformers. É um bagulho mais técnico, eu diria. Eu já tô aqui pra comentar sobre os filmes cancelados de Transformers. E não, eu não vou comentar aqui sobre Operação Skyfire, porque quase todo mundo já fez vídeo sobre essa bodega. E eu não vou comentar sobre o filme cancelado da G1. Eu já fiz um vídeo sobre lá muitos anos atrás. Então se você quiser conferir, pode assistir lá o vídeo antigo. Mas enfim, então, para proveito. Vamos começar primeiro com as animações. Eu vou começar com o filme cancelado de Transformers Prime. Sim, era pra ter tido um outro filme além de Predacons Rising, só que esse filme tinha um bagulho bem interessante, é que esse filme iria sair pros cinemas. Não ia ser um filme meio que especial pra televisão, como foi mais ou menos o Predacons Rising. A história desse filme ainda é desconhecida, só que ainda tem um negócio. Mais ou menos o pessoal teoriza que a história do filme envolveria o Unicron e seria mais ou menos temática um pouco de apocalipse ou algo do tipo, envolvendo o Unicron talvez precisando se ressuscitar depois do final da primeira temporada, que ele, entre aspas, é morto pelo Optimus, e ele vai precisar de algum receptáculo ou algo do tipo. Como, por exemplo, a Darkspark, que foi introduzido no Rise of the Darkspark. Basicamente, o motivo do cancelamento do filme foi por muitas alterações do universo alinhado, né? Da continuidade alinhada, que eu já citei aqui umas 1000 vezes nesse canal. Basicamente, nesse meio tempo, provavelmente teve algumas mudanças de planos, fazendo com que o filme fosse cancelado, e aí surgisse o Predacons Rising. Continuando falando ainda do universo alinhado, era pra gente ter tido um filme da Robots in Disguise de 2015. Só que a história desse filme a gente acabou vendo na própria série. Para ser mais específico, na terceira temporada da série, é pra história da terceira temporada em si ter sido um filme. Então a história da própria terceira temporada, a gente viu lá o retorno do Starscream com o Dark Star Saber, os Minicons, que são meio que uns weaponizers da vida, e etc. Era pra gente ter visto isso tudo num filme. Só que os roteiristas estavam completamente sem ideia do que eles podiam colocar no filme, e eles decidiram fazer a história do filme ser na terceira temporada, onde ficou com 6 episódios mesmo, e aí vida que segue. Agora falando de um cancelamento bem mais recente, vamos falar da continuação cancelada de Transformers One. Não tem detalhes sobre a história dessa continuação ou dessas continuações, porque no planejamento da Paramount e etc, era para caso o Transformers One fizesse um sucessinho, tivesse uma trilogia contando a história desses personagens e a evolução de cada um deles, principalmente a do Optimus. Então era praticamente uma trilogia perfeita o que os caras queriam fazer. O único problema é que, como todo mundo sabe, Transformers One foi um fracasso gigantesco nas bilheterias por culpa do marketing e afins. Então, infelizmente, a gente nunca vai ver essas continuações e essa praticamente trilogia perfeita de Transformers no cinema. Muito triste. Então, né, eu não posso deixar o coisa ruim fora da lista e infelizmente eu tenho que citar o Transformers 6. O filme continuação do Último Cavaleiro, que estava sendo tão aguardado pelos fãs e pelos malucos de plantão fanboys do bem, mas enfim. Basicamente o filme foi cancelado e era para ter sido lançado lá em 2019 por causa do fracasso que o Último Cavaleiro foi tanto em crítica quanto em bilheteria. Eles abortaram a ideia do filme e decidiram fazer um reboot com o filme do Bumblebee e afins. E o último filme cancelado dessa lista é um filme solo do Optimus Prime. Depois do sucesso que o filme do Bumblebee teve, começaram a sair uns rumores de que um filme do Prime estava sendo meio que produzido, estava começando a ser feito pela Paramount. Perguntaram pro Lourenço de Bonaventura se a ideia procedia ou algo do tipo, e ele disse um grande depende.
que o filme era uma possibilidade se eles começassem a ver como é que essa bodega ia ser feita. Não se sabe se o filme provavelmente iria se passar no universo do Bumblebee ou se ia ser em outra continuidade. Mas no final das contas a gente teve mais ou menos esse filme que foi o Transformers One. E o filme acabou meio que sendo cancelado ou interrompido por alguns motivos. Provavelmente por causa da saída do Travis Knight da Paramount, por causa que ele foi lá fazer as bobices dele por motivos de Lorenzo de Bonaventura. E também teve outras coisas, como o filme talvez tenha sido um pouco difícil dos caras conseguir fazer, então eles simplesmente só largaram o projeto de mão, e entre outras coisas. Eu sinceramente fico até meio feliz que esse filme não tenha saído, porque a gente teve o Transformers One, então não me importo muito não. Se vocês curtiram o vídeo ou algo do tipo, se inscrevam no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações, deixa o like, compartilha, comenta, deem aquele engajamento bem maroto aqui, por favor, rapaziada. Mas enfim, então finalizo o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Eu sou o Lucas Antônio e tchau!